Informação importante para você que acompanha aí o Gazeta Esportiva, torce para o Palmeiras, é que o Paulinho tem trabalhado normalmente com o time, inclusive no treino de hoje, 40 minutinhos abertos aí para a imprensa lá nos Estados Unidos. O Paulinho, ele atuou durante todos esses 40 minutos aí que a imprensa pôde acompanhar. Ele jogou como uma espécie de coringa ali para os dois times que o professor Abel Ferreira armou lá, um trabalho em campo reduzido, posse de bola. Enfim, Paulinho vai dando mostras, vai dando sinais de que pode sim ajudar bastante o Palmeiras nesse Mundial de Clubes. O Paulinho vestindo um colete marrom, servindo como um coringa realmente nesta atividade por aqui. Por que eu tô citando o Paulinho? Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo muita informação do nosso Verdão diretamente lá dos Estados Unidos e toda a mídia noticiando a situação do Paulinho, que participou de todos os treinamentos lá nos Estados Unidos, e a informação é que está jogando o fino da bola. Então sim, Paulinho a princípio recuperado e tá como coringa. O Abel colocou um colete diferenciado nele, colocou um colete marrom. Tá atuando como titular, atuando como reserva, tá assim como uma arma secreta para ajudar o Palmeiras. Então tem muita informação no vídeo aí. Vamos tocar. Você que não é inscrito, dá aquela moral, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. De acionar o José Paz, o José tá num lugar diferente. Chega mais, meu querido, com as novidades do Palmeiras, também do basquete, né, Zé? Boa noite. Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, estou aqui numa loja da NBA, num shopping no Morumbi, na zona sul de São Paulo, rolando um super evento aqui desde as 3 horas da tarde. Olha só quem está ali, dá uma olhada, Márcio Luiz Gabriel vai mostrar para vocês. Gui Santos, atleta lá do Golden State Warriors, um dos times mais famosos aqui no Brasil, lá da tarde, no Morumbi. Para todo noite. Meu kit de acionar, só mais na Europa, não iria lá para a Rússia. Ó, tá na hora de acionar o José Paz, o José tá num lugar diferente. Chega mais, meu querido, com as novidades do Palmeiras. O Palmeiras já está lá na Carolina do Norte para jogar o Mundial aí, quem sabe beliscar um título importante nessa temporada de 2025. E o Palmeiras hoje realizou mais um treino lá na Carolina do Norte, em Greensboro, mais uma atividade comandada aí pelo professor Abel Ferreira, que agora está com o elenco completo, né? Os jogadores que estavam representando aí as suas respectivas seleções nessa data FIFA chegaram por lá, os 8 atletas, né? Teve o Luigi, o Benedetti, o próprio Estevão que estava na seleção brasileira, Gustavo Gomes, Richard Rios, os 3 jogadores uruguaios, né? O M. Martínez, o Facundo, também o Piquerez, todo mundo por lá, todo mundo trabalhou hoje, inclusive lá em Greensboro, e o técnico Abel Ferreira esboçando aí um time titular que vai pegar o Porto no próximo domingo à noite, 19 horas, no horário aqui de Brasília. Informação importante para você que acompanha aí o Gazeta Esportiva, torce para o Palmeiras, é que o Paulinho tem trabalhado normalmente com o time, inclusive no treino de hoje, 40 minutinhos abertos aí para a imprensa lá nos Estados Unidos. O Paulinho, ele atuou durante todos esses 40 minutos aí que a imprensa pôde acompanhar. Ele jogou como uma espécie de coringa ali para os dois times que o professor Abel Ferreira armou lá, um trabalho em campo reduzido, posse de bola. Enfim, Paulinho vai dando mostras, vai dando sinais de que pode sim ajudar bastante o Palmeiras nesse Mundial de Clubes. O Verdão no grupo A, aí, junto com o Porto, o Al-Ahly lá do Egito e também o Inter Miami dos Estados Unidos. O time do Messi. Beijo grande pra você, minha querida Michele Janela, devolvo pra vocês aí. Gabi Guimarães, direto de Greensboro, para falar sobre o Palmeiras. Ela está na pé, por cola favor, do Palmeiras. Pode ficar em pé, não sei se pode. Aplausos. Aplausos pra Gabi. Grande Gabi. Ó. Que isso, que moral que eu tô. Gabi Guimarães, conte tudo sobre o Verdão. E aí, gente, boa tarde pra vocês, pra todos que estão ligados com a gente aqui no Band Esportes. Agora eu vou ficar mal educada, vou querer aplausos, todas as entradas que eu fizer aqui nesse tour pelos Estados Unidos pra cobrir a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Como vocês bem disseram, tô aqui em Greensboro, na Carolina do Norte, e finalmente toda a delegação palmeirense tá completa. 6 atletas que serviam as suas seleções chegaram na madrugada desta quinta-feira, por volta de meia-noite e 30, e agora sim o
o caminhãozinho vai passando aqui do nosso lado, porque o gramado tem que passar por um trato. Afinal de contas, mais cedo teve treino com o grupo completo. Finalmente, Abel Ferreira pôde contar com todos os jogadores aqui neste gramado. 3 atletas que chegaram, né, nos Estados Unidos agora não participaram das atividades com bola. A gente pôde acompanhar 30 minutos ali de um trabalho de posse de bola. São eles: Gustavo Gomes, Richard Rios e Benedetti, que estava com a seleção brasileira sub-20. Vocês sabem que acompanhar treino aberto é um sonho dos repórteres, ainda mais eu que sou da geração pandemia. Então fiquei bem de olho aqui em tudo que estava acontecendo. E bem ali, ó, no centro do gramado, os jogadores foram divididos em 2 grupos e deu pra gente começar a ter uma noção do que o Abel Ferreira tá pensando para esse time que vai estrear na Copa do Mundo de Clubes contra o Porto. Entre os elementos que a gente ficou de olho, foi numa saída de 3 jogadores, não é? Com o Giai, o Naves fazendo as vezes do Gustavo Gomes e o Murilo. E também deu para observar o Paulinho vestindo um colete marrom, servindo como um coringa realmente nesta atividade por aqui. Por que eu estou citando o Paulinho, né? Porque ele sofreu uma trombada durante a atividade do Mike. Num primeiro momento gerou preocupação. Será que ele vai sentir a canela de novo? Lembrando que ele fez aquela cirurgia no final do ano passado, mas não. Foi uma dor na perna esquerda, então não tem nada a ver. Rapidamente ele conseguiu se levantar, não precisou chamar o massagista, o Serginho, para dar um auxílio para ele. Então o Paulinho não preocupa. Richard Rios, como eu disse, fez só o aquecimento. A gente lembra que enquanto ele estava com a seleção da Colômbia, o treinador chegou a dizer que ele sentiu dores, mas participou das atividades normalmente por aqui. O Palmeiras ainda tem um Media Day, aquele momento que honestamente eu adoro, né? Tirar selfie, falar: oi FIFA, tá chegando o Mundial. Então os jogadores vão fazer isso à tarde. Tem mais um treino e depois da atividade desta manhã, o Piquerez conversou com a gente, conversou com a imprensa. Ele que esteve no voo da Leila Pereira e chegou aqui nos Estados Unidos nesta quinta-feira de madrugada, falou sobre o Porto, o primeiro adversário do Verdão nesta Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vamos ouvi-lo. Faz tempo que o Palmeiras vem preparando esse Mundial. O que estou faz tempo já aqui, já dá para reconhecer e para ver isso um pouquinho mais de perto. Palmeiras fez um esforço muito grande nessa janela. Eu acho que a maiores contratações que fizeram na história e todas nesse ano. Então, eu acho que isso aí mostra um pouquinho do espírito e do sonho que tem a diretoria, tanto a diretoria como nós, o elenco. Então, nada, feliz por estar aqui já, junto ao time, junto aos meus companheiros. Tudo o elenco pronto, ainda tem mais uns dias de treino para preparar para a estreia e espero que seja da maneira correta, que são 3 pontos. Se você não conhece, não pode falar, né? Como ele falou que não conhece o Al-Ahly e fala que é o time mais forte. Eu acho que o grupo vai ser o grupo muito competitivo, todos os times são grandes times, o Al-Ahly é o maior do Egito, Porto é um grande time da Portugal e o Inter de Miami tem umas figuras muito grandes a nível mundial. Então eu acho que nós temos que fazer o jogo a jogo, nosso primeiro jogo contra Porto, e vamos ir lá para começar com o pé direito, como falei. Sabemos que o Porto é um time que ataca muito bem. Eu acho que suas principais figuras estão no ataque, mas é um time complexo e Abel já tem estudado ele faz tempo, ainda mais sendo de Portugal, daí de lá. Ele conhece muito bem o Porto e a gente já está preparando esse jogo faz tempo lá, desde o Brasil. Então esperemos que dê tudo certo e podamos sair vitoriosos. Querem que dê tudo certo, então só para trazer um pouco de contexto, né, já que o Piquerez cita os 3 adversários, o primeiro é o Porto, o segundo é o Al-Ahly e por fim o Inter Miami de Lionel Messi. Eu disse que estamos aqui em Greensboro, na Carolina do Norte, é uma cidade pequena, gente, pacata e muito calor, como vocês podem perceber até pela imagem, por esse sol aqui no rosto, mas é no meio do caminho entre Nova Jersey e Miami, que é onde o Palmeiras vai fazer os jogos deste Mundial. Os 2 primeiros em Nova Jersey e o último em Miami. Eu volto com vocês no estúdio, até porque eu preciso de uma sombrinha daqui a pouco. Obrigada pela recepção e aplausos para vocês aí no estúdio. Grande Gabi! Obrigado, Gabi, parabéns, bom trabalho para você. Ela vai ficar acompanhando o Palmeiras lá em Greensboro, direto, tá lá acompanhando na cola dos jogadores do Palmeiras e vai entrar no nosso G4 todo dia aqui para falar sobre a preparação do Palmeiras. Você viu que o Piquerez não ficou muito contente que os caras do Porto falaram: não conhecemos, então o Al-Ahly é mais perigoso, porque a gente não conhece e tal. Ele não gostou muito disso. Mas ela falou também da trombada que o Paulinho tomou, mas não era nada sério.
e do calorão que tá fazendo lá, Massa. Agora, o que o torcedor do Palmeiras está pedindo, né, é um sentido para a escalação do jogo de domingo, né? Ainda é cedo, aqui tem ansiedade, o torcedor, a gente não sabe muito bem, né, o que é o Porto, né? Então, o que eu me propus a fazer? Eu assisti ontem mais 2 jogos completos do Porto, né? Tem poucas opções para quem não tem plataformas pagas, né, para assistir jogos completos, mas eu fui buscar o 2. E o que deu para perceber? Em termos de qualidades do Porto, é um time que os laterais apoiam muito, às vezes os 2 ao mesmo tempo, eles fazem pressão na saída de bola do adversário. É preciso entender que eles também estão com fuso horário, com jet lag, e com menos tempo que o Palmeiras. O Palmeiras chegou um dia antes, né? Então, os outros jogadores chegaram depois, mas, enfim, a maioria dos jogadores já estão se adaptando ao fuso horário. Você precisa aí de 5 dias completos para estar bem adaptado. Então, é um time que, desde que seu novo treinador assumiu, treinador que quase foi auxiliar do Palmeiras, quando o Ramírez foi quase contratado, ele era auxiliar do Ramírez, treinava o Maurício, sabe? Então, o que esse time mostrou de qualidade é isso, é pressão lá na frente, o Samu é um definidor muito bom, o goleiro é muito bom, os laterais têm alguma qualidade, é um bom time, certo? Não é o melhor de Portugal hoje, não está na primeira prateleira do futebol europeu, está ali brigando para ficar na segunda, que também acho que está... Vai, volta, cai, né? Por exemplo, o Napoli está na segunda. O Napoli foi campeão italiano. O Sporting está na segunda. O Sporting foi campeão italiano. Português. Né? Então, o Porto, nesse momento, está ali, né, rateando. E a gente não sabe, olhando para o Palmeiras, em qual prateleira o Palmeiras está neste mercado novo. Certo? Não é um mercado nosso aqui, que você vai aqui na esquina. É um mercado global, a gente não sabe onde ele está. Uma coisa que eu notei, na fala do Piquerez, né? A gente está preparando esse jogo já há algum tempo. Esse time do Porto tem uma dificuldade danada com bola aérea. E não a bola aérea do escanteio especificamente. Aquele cruzamento que vem do lado de campo, que o Palmeiras sabe fazer muito bem. O Gustavo Gomes, artilheiro da competição. Não, e para isso... Flaco Lopes. Para isso, talvez a indicação seja começar, até soltei um videozinho no Instagram hoje, olhando para essa característica do Porto, que talvez o Flaco Lopes possa ser escolhido para esse primeiro jogo. Também acho que o Palmeiras vai mudar a escalação todos os jogos, não todos, mas 2 ou 3 vão mudar. Acho que o Fux, por exemplo, para jogar contra o Inter Miami é uma ótima, porque o Miami deixa um monte de espaço, os caras jogam MLS dando tchau para a torcida, é outra história, é outra competitividade. Eles têm faixas de contratações, por isso que o time é desigual. Claro. Né? Então você tem os top lá, os que são ainda tops, são jogadores experientes e tal, mas são tops. E as outras faixas, o nível vai caindo. Então, esse Inter Miami deixa lá... Na MLS dá para jogar o Vessone e o Messi no mesmo time, dependendo da... Mas isso, essa... Quem faz a contratação, pelo que eu entendo, até não é nem os clubes, né? É a própria liga. A liga que os salários são públicos e tal. É outra definida. história, é diferente. Então, deixa esse jogo da MLS, que eu nem dá contra o Inter, que nem era para eu falar sobre ele. Que é o último, né? Exato. Dessa forma. Mas olhando para o Porto... Vamos lá, Felipe Anderson enfrentou o Porto recentemente. Martínez enfrentou o Porto recentemente. Então, são 2 jogadores que vão estar em campo, cara. Pelo que o Abel olha, pelo que o Abel tem feito nesses 5 anos, né? Ele vai, se os caras tiverem condição, claro, evidente, de jogo. Né? Então, para mim, esses 2 caras estarão em campo. Eu tenho uma dúvida a rigor, que é o Paulinho, se ele vai começar ou não. Ele treinou normal, hoje que dia é? Quinta. O Palmeiras chegou segunda noite, né? Ele treinou terça, ele treinou quarta, ele treinou quinta,
Tomou um encontrão lá do... Mas não é nada grave, tá? Foi só Encontrão. uma pancada. A minha dúvida é se vai o Paulinho ao lado... Se vai o Paulinho e se vai o Paulinho ao lado de quem? Porque o resto, amigo, como a Gabi disse, o Naves faz a vez do Gustavo Gomes, Giai, Gomes e Murilo. Um cara que marca muito bem o Hulk. Quem é no futebol brasileiro? Murilo. Murilo marca muito bem o Hulk. Então, talvez o Murilo seja o homem da marcação do SAMU, certo? E o Piquerez, né, como ala. Felipe Anderson, outra ala, porque você tem os cruzamentos do Piquerez e possivelmente os cruzamentos também do Felipe Anderson, que é um jogador com boa técnica e tem experiência nisso. Martínez, Rios e Estevão. E aí tem dúvida no ataque só. É Flaco ou Vitor Roque? É Paulinho ou é Facundo? É Paulinho ou é Maurício? Para mim é o que está aí mapeado para o jogo de domingo, se não acontecer nada mais grave até lá, contusões, essas coisas. Essa é a visão que eu tenho. O Palmeiras chegou ontem 00:30, os que estavam na seleção, fora os 2 moleques da base, né? E já foram para o treino. A programação é que eles treinassem à tarde. Mas aí, qual a informação? Fizeram exames e os 2 mais desgastados são Gomes e Rios. O Benedetti eu não sei por quê. Talvez tenha sentido alguma coisa, talvez esteja precisando de um descanso, mas o Gomes e o Rios, de fato, apresentaram um desgaste alto porque jogaram 90 minutos nos seus jogos nas eliminatórias. Então, talvez estejam no campo hoje à tarde para uma segunda parte do treino e a partir da manhã, ok, todos em campo para treinar. O Abel explicou o que ele fez hoje, depois que fechou o treino, foi transição, saída rápida e bola parada. Tem até um vídeo dele conversando com jornalistas, ele vem com um papel na mão e explica. E, cara, não tira pedaço fazer isso uma vez por semana em São Paulo. Tem uma transformação, não sei se é o ambiente, os caras ficam mais, né? Exato. Ficam mais tranquilos, tá tudo mais... O mundo tá vendo o cara, né? O Palmeiras não vai jogar menos ou mais, porque abriu um pouco o treino, alguém deu uma entrevista, puta, negócio tão... Não, mas é pros patrocinadores. Mesmo os atletas... E as entrevistas, geralmente, elas não dizem nada. Os jogadores são tão, entre aspas, bem treinados... Media training. Que eles não dizem nada. O Maurício ontem deu uma entrevista, a pergunta foi legal. Como é o nome do técnico do Porto? Esqueci. É o Martim Anselmi, certo? Ele foi técnico do Maurício, assistente do Careca lá, que não quis ir pro Palmeiras, certo? Isso, lá do Del Valle. Exatamente. Miguel Ángel Ramírez, ele era assistente. Depois ele treinou o Maurício no Inter. Pô, a pergunta foi legal, cara. Pô, como é que foi lá? Você teve lá o Maurício? O treinador do Porto, como seu treinador no Inter. Acho que foi legal, ele gostava bastante de mim, a gente conversava muito e tal. Nada, é isso. Quem foi vai lá terminar. Só para terminar, o Gustavo Zupac fez uma pergunta importante também. Meu ex-companheiro de grupo CBN, Rádio Globo, e hoje na ESPN. Ele falou, pô, como que a gente mede a diferença? Que acho que essa é a grande dúvida que esse Mundial vai tirar. Porque é diferente de um jogo só, sabe? Agora nós vamos ter confrontos vários de times brasileiros com vários europeus de várias prateleiras. Sim. E aí a gente vai começar a medir. Ele perguntou isso. Também o Maurício não soube responder, ficou ali. A gente não sabe, esperar a bola rolar e tal. O que ajuda muito é que o Abel conhece muito, né, o modo de existir do Porto. Acho que essa é uma vantagem que o Palmeiras tem. Só uma coisa aí nesse detalhe. O William Gomes foi escolhido pelo Porto, deu entrevista. Ele fala exatamente isso para o William Gomes, ex-São Paulo. Aliás, ele fala muito legal, ele falou, é o clube que eu fui revelado, que eu fiz a minha base, para mim vai ser um gosto especial enfrentar o Palmeiras e tal. E aí ele fala isso, ele fala, o Abel certamente vai conhecer muito bem o Porto e o jeito que o Porto gosta, porque ele acompanha o futebol português e tal. Muito legal o William Gomes falando. Mais convidados aqui, hein? A cobertura chique do Esportes e do G4, ele mesmo. Olho na tela, merece também nossa salva. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí. Primeiro, o Gazeta Esportiva, depois
o G4 Band Esporte, trazendo todas as informações do nosso Palmeiras nessa quinta-feira, que foi muito agitada, com 2 treinos na parte da manhã e um na parte da tarde. O da parte da tarde não foi aberto para a imprensa, então a gente ficou um pouco mais limitado, mas a informação que a gente tem é que nesse da tarde aí a única preocupação que teve foi o encontrão do Paulinho com o Mike a princípio. Mas nada para se preocupar, o Paulinho sim está jogando muito bem nos treinamentos e é o que a gente esperava. Então parece que o Paulinho foi se resguardando para chegar realmente no Mundial muito bem. Todos botaram muitas dúvidas, falaram até dele fazer uma nova cirurgia, mas o que a mídia relata diretamente lá dos Estados Unidos é que todos os treinamentos do Paulinho têm entrado e têm entrado muito bem, tá jogando muita bola. E como a Gabi deixou bem claro aí, ele tá até usando um colete diferenciado, um colete marrom. Ele não tá nem como reserva e nem como um titular. Ele está sim como um coringa para o Abel. Então sim, o Paulinho se recuperando bem, se resguardou muito aqui no Brasil, mas para chegar muito bem lá no Super Mundial. Então a gente acredita que o Paulinho não deva ser titular. A gente acredita sim que o Paulinho deve ficar como arma secreta para o segundo tempo. Então o Palmeiras trabalha esse jogo contra o Porto, como disse muito bem aí o Piquerez, não é de hoje. O Abel já pensa nessa partida já há muito tempo, antes de ir lá para os Estados Unidos. Então sim, o Palmeiras vem muito focado para atuar nos pontos fracos do Porto, que é do futebol europeu, mas não está naquele patamar muito alto, como disse muito bem o Massini. Como a gente não está acostumado a jogar com times da Europa, é difícil a gente também colocar o Palmeiras, mas sinceramente o Palmeiras está ali entre a primeira e a segunda prateleira do futebol, porque joga muito bem, a postura é muito de time europeu. Então fica toda a nossa expectativa para a sequência dos treinamentos. Todas as informações novas que forem surgindo, a gente vai trazer aqui para vocês no seu canal Verdão Notícias. Então você que assistiu todo o vídeo, deixa aí a sua opinião de tudo que foi falado sobre a preparação do Verdão para essa estreia contra o Porto no domingo. Então você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal também, vai lá, se inscreva, ative o sininho, você não paga nada e você vai ficar sempre por dentro de todas as notícias do nosso Palmeiras, porque a gente sempre tenta trazer em primeira mão as últimas informações do Verdão. Então, dê aquela moral pra gente. Você também que não deixou o like, deixa aquele like, ajuda demais o canal, ajuda demais o nosso trabalho para chegar esse vídeo e esse canal para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.